agora na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Eu quero encorajar você a se colocar de pé. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, meia dúzia. Versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo aqui, no capítulo 5, ele fala sobre o casamento. E aqui ele fala sobre o relacionamento entre pais e filhos. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso está em Êxodo 20. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Feche seus olhos, Pai, nós estamos aqui nessa noite, noite de milagres, noite de bênçãos, noite de respostas, e nós te pedimos que a Tua palavra venha falar aos nossos corações de forma poderosa, Senhor, de forma que venha transformar as nossas vidas, produzindo resultados extraordinários. Que no nome de Jesus, Pai, toda barreira, todo espírito contrário, Pai, que todo ladrão da palavra que caia por terra nessa hora, e a Tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade. É o que nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu lugar. Aqui que nós vemos o apóstolo Paulo, ele estava falando a uma igreja. Ele estava trazendo uma palavra para aqueles que haviam se convertido. E a igreja de Éfeso foi uma igreja que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, se é que eu posso dizer assim, de forma casual, de uma coincidência. Eu digo, se é que eu posso dizer assim, porque com Deus não existe coincidência. Paulo estava passando por aquela localidade e ele encontrou pessoas ali que conheciam até o batismo de João. E ali ele foi instruído por Deus, ele começou a instruir aquelas pessoas sobre quem era Jesus. E quando ele fez isso, aquelas pessoas que estavam ali foram batizadas com o Espírito Santo. Então, quer dizer, não foi algo planejado por Paulo de passar ali e iniciar aquela igreja, mas algo que Deus já havia um propósito. E nisso que Paulo inicia essa igreja, conforme eu falava com vocês até ainda há pouco, o Evangelho, ele é poderoso, queridos. O Evangelho, ele é transformador. E o Evangelho, ele é poderoso e transformador para agir e influenciar em todas as áreas da nossa vida. Muitos hoje acham que o Evangelho é só para influenciar a nossa cultura. Então muitos estão aí, não sou contra isso, né? Você estudar e faz seminário, aprende o grego, aprende o hebraico, mas o Evangelho não é só para trazer informação para nós, não é só para mudar a nossa cultura, não é só para trazer um conhecimento. Muitos hoje têm usado até do Evangelho para entretenimento. Eu gosto de ir numa igreja porque toco uma música legal. Eu gosto de ir numa igreja ouvir uma palavra motivacional. Porque ouvir o Evangelho de uma certa forma é motivacional. Você ouvir que Deus te ama, você ouvir que Deus tem como mudar as situações, você ouvir que Deus te perdoa, você ouvir que Deus te restaura, isso é motivacional. Mas o Evangelho não é só para trazer um alívio para as nossas situações. O Evangelho não é só para motivar as nossas vidas. Muitos também hoje em dia pensam no Evangelho como algo só para o futuro. Pensam, um dia eu vou ser salvo,
Um dia eu vou estar na eternidade. Então pensam só lá para o futuro que o Evangelho vai nos livrar do inferno. Mas a verdade é que o Evangelho não é só para aumentar a nossa cultura, o Evangelho não é só para nos motivar ou para exercer algum tipo de entretenimento, o Evangelho não é só algo para o futuro, algo espiritual, mas o Evangelho é para hoje, o Evangelho é para agora, o Evangelho é para ser vivido e praticado hoje. Eu posso ouvir um amém nessa noite? É necessário que a gente entenda isso. O Evangelho, ele tem soluções para o hoje e para o agora. Ele tem saídas para o hoje e para o agora. E uma das coisas que Deus quer agir nas nossas vidas, está aqui no texto, no meio das nossas famílias. Deus tem poder para agir nas nossas famílias. Amém. Deus tem poder para curar relacionamentos nas nossas famílias. Deus tem poder para transformar situações dentro das nossas famílias. Ah, pastor, mas está falando isso, mas a minha família é muito complicada. Todos nós temos situações complicadas em família, querido. A sua família não é diferente da família do outro. Todos nós temos situações complicadas. Mas o diferencial do Evangelho é isso. Quando nós o aplicamos nas nossas vidas, quando nós deixamos que ele venha permear, como eu falava ainda agora em Mateus 13, 33, estou repetindo por causa do vídeo que está sendo gravado agora, em que tem uma parábola ali que uma mulher esconde uma medida de fermento em 3 medidas de farinha, e aquela medida de fermento começa a influenciar toda aquela medida de farinha. Então, quando nós deixamos o Evangelho influenciar as nossas vidas, ele transforma as nossas vidas na vida prática, na vida diária. E é esse o segredo, querido. O Evangelho não é para ser vivido somente uma vez na semana. O Evangelho não é para ser vivido somente como alguns fazem, quase como uma simpatia. Ah, eu tenho que passar a virada de ano na igreja para receber bons fluidos. Não. O Evangelho ele veio para transformar as nossas vidas diariamente, para dar uma qualidade de vida para nós diariamente, para transformar as situações diárias da nossa vida. Então, dia a dia, em cada situação, em cada circunstância, o Evangelho tem uma saída para nós, o Evangelho tem uma solução para nós, o Evangelho tem uma direção para as nossas vidas. Amém. Então, o segredo é trazer o Evangelho para o nosso dia a dia. O Evangelho não é só para ser vivido nas 4 paredes do templo, mas ele é para ser vivido e praticado dentro de casa, no meio da nossa família. Amém. E talvez esse seja um dos lugares mais difíceis da gente praticar o Evangelho. Você concorda comigo, sim ou não? Sim, sim. Tem uma ilustração de uma mãe, uma mulher, que ela estava andando pela rua e de repente alguém esbarrou nela. Até a machucou um pouco. Ela se assustou com aquilo dali, mas olhou para aquela pessoa que ela nunca viu na vida e gentilmente pediu desculpas, acompanhou, foi até cordial e educado com aquela pessoa e seguiram o seu caminho. Logo em seguida, essa mesma mulher chegou em casa e de repente ela vê o seu filho pequeno vindo ao seu encontro. E qual foi a primeira coisa que aquela mulher percebeu? É que o pé do menino estava cheio de terra e estava sujando a casa toda. O que ela fez? Como toda boa mãe, deu uma bronca no menino. Está sujando a casa toda, não sei o que e tal. O menino desanimou, voltou para o quarto chorando, triste. E sujou mais coisa ainda. Aí o Espírito Santo ministrou o coração daquela mãe dizendo: Amém. Você encontrou uma pessoa desconhecida que você nunca viu, te deu uma trombada. E você foi cordial com aquela pessoa que você nunca viu, foi educado, pediu até desculpa, falou que Deus abençoasse ele. Mas agora o seu filho que convive com você diariamente, que você ama, você não tratou com a mesma cordialidade, com a mesma generosidade. E esse filho que sujou o chão, você não percebeu.
Mas ele sujou o chão porque ele foi no quintal, pegou uma rosa para te dar, para te receber com alegria. E como toda boa mãe, aí a mãe chora e tal, vai lá se reconciliar com o filho. Então o evangelho, queridos, é algo que é para ser praticado dentro de casa. Às vezes nós somos cordiais, nós praticamos o evangelho, nós somos perdoadores com as pessoas da porta para fora. Mas o evangelho precisa ser trazido para dentro dos nossos lares. Uma outra história que a gente sempre conhece e a gente gosta de contar é daquela história do filho que sempre pede: ah, mãe, vamos morar na igreja. Aí a mãe pergunta: mas por que não? Porque aqui papai é uma bênção. Aqui papai ama a gente, aqui papai respeita você, aqui papai... Mas em casa... O evangelho é para ser vivido só aqui dentro, querido? Não. Então o apóstolo Paulo estava falando àquela igreja de Éfeso e está falando a nós que o evangelho ele precisa entrar no nosso lar. Posso ouvir um amém? O evangelho ele precisa entrar no meio da nossa família. Eu posso ouvir um graças a Deus? E assim como naquele texto que eu li ainda há pouco, de Mateus 13:33, que uma medida de farinha, uma medida de fermento, perdão, misturado em 3 medidas de farinha, transforma aquele ambiente, transforma aquela farinha. Quem é o fermento hoje que está no meio da sua família? Quem é o fermento hoje? Você é o fermento, meu irmão. Talvez você seja o único cristão da sua família. Você é esse fermento que está misturado naquela medida de farinha lá. E qual é o objetivo de Deus com a sua vida ali? Você ficar quieto, você ficar calado, você... Não, o objetivo de Deus é que com a sua vida entrando no meio da sua família, você esteja ali sendo um instrumento de bênção, para que o reino de Deus avance, para que o poder de Deus opere, para que vidas sejam abençoadas ali naquele lugar, amém? E aqui nós vemos então nesse texto isso, queridos. Deus, ele falou sobre o casamento, não é o nosso assunto agora, mas Deus querendo entrar na família. O poder do evangelho para transformar a família. O poder do evangelho para organizar a família de uma forma que seja agradável a Deus. Para que a família possa cumprir o propósito que Deus tem com a vida dela. É sempre bom lembrar, querido. A gente ouve tantas besteiras aí, mas é sempre bom lembrar a verdade do evangelho. Família é um projeto de Deus. Amém. Você pode dizer isso? Família é um projeto de Deus? Você pode melhorar isso aí e dizer: minha família é um projeto de Deus. Amém, meu irmão? A gente tem ouvido tantas coisas aí, que família não presta, que família é isso, que família é aquilo, mas a realidade é que família é um projeto de Deus. Foi Deus quem criou a família, foi Deus quem criou o casamento, foi Deus quem criou o projeto. Então Deus quer abençoar as nossas famílias. E aqui nesse texto ele fala: filhos, tem algum filho aqui nessa noite? Amém. Só 2, os outros. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Esse trecho que ele está falando aqui, em primeiro lugar, ele está falando de Deus, querido, que é o nosso Pai. E é interessante a gente observar, diversas vezes o próprio apóstolo Paulo é usado nisso. Você pode ver diversos textos que diz: há um só Deus e Pai. Então o próprio Deus, ele se apresenta como Pai da humanidade, de uma certa forma. E ele se apresenta como Pai de todos aqueles que entregam suas vidas ao Senhor Jesus. Ele é o Pai. Ele é aquele que recebe. Ele é aquele que cuida. Ele é aquele que tem a função. É o Pai perfeito das nossas vidas. Amém. Se Deus é Pai, será que Ele merece honra, querido? Se Deus é Pai no dia de hoje, será que Ele deveria ser lembrado? Sim. Então, preste atenção. Hoje a nossa sociedade, cada vez mais, tem tentado excluir a ideia de Deus. Tem tentado excluir o pensamento acerca de Deus.
tem tentado cada vez mais tirar a ideia de um Deus único, verdadeiro e poderoso. Não é à toa que cada vez mais cresce o ateísmo no mundo. Se você for olhar, por exemplo, na Europa, estamos vendo aí a questão da Olimpíada, que está terminando até hoje, mas nós estamos vendo aí como na Europa o ateísmo tem crescido e influenciado toda aquela sociedade, todo aquele pensamento daquele lugar, excluindo a ideia de Deus. Ou, como tem sido mostrado aí, infelizmente, diversificado. Diversos deuses, diversos pensamentos, tirando a ideia de um Deus único, verdadeiro, a quem é digno de honra e de glória. Então, nessa noite, eu preciso ter a ideia de que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus verdadeiro, Deus é um Deus único, o único Deus que enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade. Ele é um pai adotivo, ou seja, por meio de Cristo nós fomos adotados para sermos recebidos como filhos dele. E o filho adotivo é algo interessante, porque eu nunca fiz isso, né? Mas a gente vê aí as histórias. É a pessoa que vai no lar de adoção e escolhe o filho que ela quer levar. Deus também, Ele veio, enviou a Jesus e escolheu a mim e a você para salvar. Amém? Amém? Então, nessa noite, como é que eu tenho olhado para Deus? Como é que eu penso acerca de Deus? Será que eu estou em paz com Deus? Será que eu estou em um relacionamento de honra com Deus? Será que eu estou num relacionamento de reverência com Deus? Ou será que hoje eu estou magoado com Deus pelas coisas que aconteceram na minha vida? Será que hoje eu estou entristecido com Deus pelo caminho que a minha vida seguiu? Presta atenção, querido, desse relacionamento com o nosso Pai influencia completamente todas as áreas da nossa vida. Se eu estou bem com Deus, se eu estou em paz com Deus, se eu estou no relacionamento de honra com Deus, se eu tenho Deus em autoestima, a minha vida é abençoada. Amém. Deus cuida de mim. Amém. Deus me leva por caminhos bons. Deus me traz alegria. Agora, se eu estou com raiva de Deus, magoado com Deus, brigado com Deus, deixa eu te perguntar, brigar com Deus tem como vencer? O livro de Jó vai nos dizer: quem porfiou com ele teve paz. Não tem como porfiar, não tem como contender com Deus, querido, e vencer. É só a gente olhar para essa sociedade. Precisava falar mal de Deus? Não, se eles não querem seguir a Deus, segue o caminho deles. Mas eles querem porfiar, eles querem brigar, eles querem impor a vontade deles. Aí está todo mundo aí angustiado, está todo mundo aí deprimido, porque não tem paz, querido, brigar com Deus. Então o apóstolo Paulo estava encorajando aquelas pessoas: honrem ao Pai de vocês, obedeçam-lhes, andem com reverência a eles, com respeito a eles, tenham eles em autoestima, em boa memória, a começar do seu Pai Celestial. Porque essa é uma guerra que a gente não pode vencer. Se a gente olhar e prestar atenção ao mandamento, tem alguma ressalva aqui para honrar pai e mãe? Tem alguma cláusula de exclusão para honrar pai e mãe? Como tem as leis aí, né, da Constituição, tem algum parágrafo único aí, tem algum inciso que diga: não, ó, você honra pai e mãe, mas tem algum mais aí? Tem algum porém aí? Não. A honra é devida a todo pai. A honra é devida a toda mãe. A honra é devida aos dois. Independente de quem tenham sido ou até sejam, talvez você tenha o privilégio de ter pai e mãe vivos ainda. Independente de quem tenham sido ou sejam, a honra lhes é devida, pelo simples fato de terem gerado a nós. Mas existe um outro Pai aqui, além do Pai Celestial,
que é o nosso pai humano, ou aquele que tomou esse lugar. Hoje nós vivemos muito disso. Tem pai que na realidade é avô, tem mãe que na realidade é pai. Então, ter o pai humano em honra também é fundamental, queridos. E aqui eu quero trazer um contraponto, tanto de nós termos um pai, de termos o nosso pai como em honra, mas temos homens aqui. Eu preciso também, como pai, talvez, alguns aqui sejam, cuidar dos meus filhos, ajudá-los, para que eles me tenham em honra também. Como Paulo encorajou aqui, vocês pais, não provoquem os filhos a ir. Procure ser um bom pai. Não existe pai perfeito, mas pai bom tem? Tem. Perfeito não, só o celestial, mas pai bom tem? Tem. Se esforce para ser um pai bom. Se esforce para que o seu filho possa te honrar. Se esforce para que ele possa se alegrar com a sua presença e com a sua vida. Diga amém. Amém. Cadê os homens aqui? Digam aleluia. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém. Então aqui existe uma ordem para que os pais sejam honrados. E nós nos tenhamos em autoestima. E no caso do pai, queridos, é algo que eu queria falar aqui, como é Dia dos Pais. A vida do pai, ela influencia diretamente a vida dos filhos. Tanto para o bem, graças a Deus, quanto para o mal. E como eu disse anteriormente, que Deus se identifica como pai, então muito da ideia que nós filhos temos acerca de Deus, inicialmente é influenciada pela vida do pai que nós tivemos. Depois, com a vida adulta, com o conhecimento, a gente vai conhecendo mais a Deus e mais a palavra, aí Deus vai transformando essa visão. Mas até que Deus transforme, muito do que nós entendemos de Deus vem através daquilo que nós vivemos com o nosso pai. É por isso que muitos hoje estão brigando com Deus. Porque, por exemplo, tiveram um pai ausente. Então eles acham e têm a ideia de que Deus é um Deus ausente. Porque o pai não apareceu. Tem muitas pessoas hoje que pensam que Deus é um Deus mau. Ah, Deus quer castigar, Deus quer pesar a mão, Deus quer matar todo mundo. Mas às vezes, de onde vem essa raiz? De onde vem essa ideia? De onde vem esse pensamento? Às vezes é porque foi criado por um pai mau. Um pai violento, que até abusava talvez da criança. E isso gera naquela pessoa uma resistência ao Pai Celestial, por causa da vida que ela tinha com o seu pai natural. Então hoje, falo com você, que é pai. Será que você é uma referência de Deus para a vida do seu filho? E falo com todos nós que somos filhos. Ainda que seu pai tenha te ferido, Deus não é assim, querido. Deus não é igual ao seu pai. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que te ama. Deus é um Deus que não te rejeitou. Talvez você, como eu, não tenha sido planejado. Eu não fui planejado pelos meus pais. Mas Deus sabia exatamente quem era você. Deus sabia exatamente no momento da história que você nasceria. Deus já tinha um plano e um projeto com a sua vida, mesmo antes do seu nascimento, mesmo antes do seu pai e sua mãe se conhecerem, mesmo antes até da criação, Deus já tinha um plano traçado com a sua vida. Então, talvez para a sua família, para os seus pais, a sua vida é um acaso, mas para o Pai Celestial não. A sua vida é um projeto. Para o Pai Celestial não. A sua vida foi gerada em amor nele. Para o Pai Celestial não. Ele não te rejeitou, pelo contrário, Ele enviou Jesus Cristo para se reconciliar conosco. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã?
Talvez os nossos pais tenham feito mal para nós, mas Deus não. A Bíblia fala que Deus não é nem sequer tentado pelo mal. Alguém que já foi tentado pelo mal? Deus não é... Estou dizendo que você fez o mal, não. É só ser tentado pelo mal. O que é ser tentado pelo mal? Deixa eu dar um exemplo aqui. Diaconisa Célia pisa no meu calo aqui. Aí eu sou tentado pelo mal. Qual é a tentação? Pisa no pé dela também. Dá um empurrão nela. Nunca aconteceu com você, é só comigo que acontece essas coisas. Mas aí você foi só tentado, você não fez isso. Deus não tem isso, querido. Deus não é tentado pelo mal, porque Deus, como diz nosso pastor, Ele é bom, amém? Ele não tem maldade nele, Ele é bom. Ele é benigno, Ele é misericordioso. Então Deus não é nem sequer tentado pelo mal, então Deus não fez o mal a você. Posso ouvir um amém da sua parte? Deus não fez o mal a você, graças a Deus por isso. Talvez você tenha chegado aqui entristecido com Deus. Ah, Deus fez isso comigo. Não, meu irmão, Deus não fez isso com você, não. Pelo contrário, Ele permitiu todas as coisas que possam ter acontecido na sua vida, mas Ele te trouxe aqui exatamente para curar e restaurar a sua vida de todo o mal que fizeram contra você. Pode até ter feito, mas o bem que Deus está fazendo, a obra que Ele iniciou na sua vida através do sacrifício de Jesus, é muito maior do que todo o mal que fizeram. Então Deus, Ele te trouxe aqui para dizer que tentaram mal contra você não fui eu, mas eu enviei Jesus e te trouxe aqui para você experimentar todo o bem que eu tenho para a sua vida. Diga amém nessa noite, diga glória a Deus e aplauda o Senhor com o seu melhor. Nós não servimos a teologia da culpa, queridos. Ah, isso aconteceu comigo porque eu fiz isso aconteceu com meu irmão. O Evangelho de Deus é maior do que tudo isso. Se Deus fosse fazer isso com todos nós estaríamos sofrendo amargamente muita coisa. Porque todos nós erramos e pecamos. Mas a graça de Deus veio sobre as nossas vidas para nos abençoar, para nos restaurar, para nos curar. Então nessa noite é a noite de a culpa cair por terra. Nessa noite é a noite do fardo da rejeição sair. Nessa noite é a noite do pensamento que Deus te rejeitou, te esqueceu, te abandonou, não está nem para você. Isso é a noite de cair por terra. E é a noite da gente entender que talvez os nossos pais possam ter nos prejudicado, mas o Pai Celestial, o Deus vivo, nos amou. O Deus vivo cuidou de nós. Era para a gente ter morrido, era para a gente ter desistido, era para a gente ter vivido uma vida perdida, mas Jesus nos encontrou para restaurar as nossas vidas. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. A gente precisa trazer isso para as nossas vidas, entendendo que os nossos pais falhavam. Não eram perfeitos. Talvez alguns intencionalmente tentaram fazer o melhor. E fizeram. Mas o melhor deles não é perfeição. Talvez alguns deles foram terríveis. E fizeram coisas ruins para nós. Mas ainda assim são nossos pais. Ainda assim eu preciso tratar o meu coração. Porque se eu deixo que meu pai, que a minha mãe, que me trataram mal, que me fizeram mal, influenciem o meu coração de forma negativa, com mágoas, com ressentimentos, a minha vida não anda, queridos. A minha vida paralisa. Muitas pessoas hoje não são prósperas, não é porque não são boas profissionais, mas muitas pessoas não avançaram na vida porque não trataram isso nos seus corações. Perfeito, querido, só Deus. Os pais vão errar, as mães vão errar. Então, será que hoje, eu falei do Pai, né, Celestial, será que hoje
Eu tenho meu pai e a minha mãe em lugar de honra? Ah, pastor, mas meu pai me abandonou, nem o conheci. Ainda assim, ele foi um instrumento para gerar você. Amém. Tenha em lugar de honra. Ele fez coisas boas para você? Um pai que abandona não faz coisas boas. Mas ainda assim, em meu coração, isso precisa estar tratado. Amém. Ainda assim, em meu coração, talvez eu precise entender que um pai que abandonou, ele abandonou pelas fragilidades dele. E não porque você era ruim. Ah, por que será que meu pai me abandonou? Não presta, não... Não, meu irmão, esse é o problema. Se foi ele que abandonou, o problema era de quem? Dele. Então não carrega esse peso. Ah, meu pai me abandonou porque eu era isso, porque eu era mulher. Ele queria um filho homem, eu era menina, ou ele queria uma menina, eu era homem. Meu irmão, se ele abandonou, quem tem que lidar com isso é quem? É ele. Não carrega esse peso para você. Tenha-o em lugar de honra, abençoe a vida dele, abençoe a vida da sua mãe e que siga a sua vida para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Assim como a honra não existe restrição, porque o texto diz: honra seu pai e sua mãe. Diga para o seu irmão, a bênção também não tem restrição. A bênção não tem restrição. Se você honrar o pai e a mãe, independente de quem eles tenham sido ou não, Deus vai te abençoar na terra e te dar longa vida sobre a terra. Então, independente de quem meu pai tenha sido ou não, a bênção de Deus vai me alcançar. Independente de quem meu pai tenha, minha mãe tenham sido ou não, Deus vai me fazer prosperar, Deus vai me dar vida, Deus vai me dar graça. Então, queridos, a promessa de Deus é essa para nós. Talvez você possa ter tido dificuldade com seus pais, mas com Deus, Deus pode te abençoar ainda assim. Independente de quem teu pai tenha sido, tua mãe tenha sido, a bênção de Deus pode chegar na sua vida e transformar a sua vida. Amém? E eu gosto de dizer sempre, o pastor Roberto fala muito sobre isso, que ele quer morrer vivo. E aqui fala disso também, para que você tenha uma longa vida. Ter vida, ou trazendo para o Novo Testamento, como Jesus disse: eu vim para que tenham vida, mensagem de nova vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então não é simplesmente estar vivo, mas fala de uma vida de qualidade. Fala de uma vida com alegria, fala de uma vida plena, fala de uma vida cheia de vida. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Então, eu ter meu pai em lugar de honra, independente de quem eles tenham sido, meu pai e minha mãe, vai trazer bênção para a minha vida de qualquer forma. Independente de quem eles tenham sido, independente do que fizeram contra mim, Deus tem poder de me abençoar. Amém. Então, nessa noite, como é que eu tenho meus pais, vamos colocar pai e mãe, ou aqueles que tomaram esse lugar na minha vida? Será que eu estou em honra com a memória deles ou com a vida deles? Ou será que eu estou brigando com eles? Se eu estou brigando com meu pai e com a minha mãe, de uma certa forma, ou com a memória deles, de uma certa forma não, eu estou desobedecendo a Deus 100%. Porque o mandamento é: honra o pai e a mãe, não é isso? Então, se eu estou com mágoa, com ressentimento, com desejo de vingança do meu pai que já até morreu, eu estou 100% desobedecendo a Deus. E se eu estou desobedecendo a Deus, eu estou honrando a Deus? Não. Então eu estou quebrando duas coisas aqui: a honra ao Pai Celestial, que deu o mandamento, e a honra aos meus pais. Só para você que é pai, como eu disse aqui, pai e mãe, né? Não existe pai perfeito, querido. Não existe mãe perfeita. Você pode se esforçar ao máximo, mas você alguma hora vai falhar.
E você precisa lidar com isso. Para que você também não viva na angústia de tentar ser um pai, uma mãe, de tentar passar para as pessoas e para você mesmo ser um pai perfeito. Não. Você vai falhar. Você vai errar. Mas que possa haver nos nossos corações pelo menos a certeza que você fez o seu melhor. Amém? Amém. Não existe pai perfeito. Não existe mãe perfeita. Todos falharam. Querido. O único pai perfeito é o Pai Celestial. Ele não erra. E mesmo não errando, tem coisas que Deus faz que são perfeitas, como a gente até canta, né? Que eu sei que Deus vai fazer, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mas aquilo que Deus faz perfeito, nem sempre a gente gosta que Deus faça. Você concorda comigo? Quem concorda comigo? Amém. Tem coisas que Deus faz que é perfeita, mas a gente concorda? Nem sempre, porque a gente não consegue entender aquilo que Deus pensa. Como Ele próprio diz, os meus pensamentos, assim como a terra, o céu está acima da terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Então, às vezes, Deus faz coisas perfeitas que a gente não entende, que para nós parece imperfeito, mas é a obra perfeita de Deus. Então, até mesmo Deus, aos nossos olhos, parece imperfeito nas coisas que Ele faz. Então, se você hoje é pai, exerce essa função de alguma forma, entenda, meu irmão, você não é perfeito. Nem Deus te cobra a perfeição, Ele sabe das suas falhas. Mas Ele te dá graça para que você, ainda nas suas imperfeições, você possa ser um bom pai. Como a gente lê em diversos livros, muitos falam disso, Deus usa pessoas imperfeitas para fazer uma obra perfeita nessa terra. Então que Deus use você, pai, como uma mãe, como uma pessoa até imperfeita, para ser um instrumento dele, para fazer uma obra perfeita na vida dos seus filhos, e assim o nome de Deus ser glorificado na sua vida, você cumprindo o propósito de Deus e ser um instrumento de Deus para que Ele cumpra o propósito na vida dos seus filhos também. Posso ouvir um amém nessa noite? Amém. Mas existe um terceiro pai aqui que está implícito, e muitos teólogos entendem dessa forma. Quando ele diz nessa primeira parte, né, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Esse pais no Senhor, muitos entendem como seus líderes, como os seus pastores, aqueles que os disciplinaram, aqueles que os discipularam, aqueles que evangelizaram, aqueles que apresentaram Jesus para eles. E essa é uma coisa que nós precisamos ter em honra também nos dias de hoje. Infelizmente, hoje, nós temos visto muitas pessoas atacando, por exemplo, os pastores. Atacando os pastores de uma forma até covarde. Às vezes dão mais valor aos pastores do YouTube, que nem sabem da vida delas, que nem as conhecem, do que o pastor que evangelizou, disciplinou, escutou, batizou, casou a pessoa, apresentou o filho. E a gente se esquece dessas pessoas. Por isso eu falava, que ia falar no final, nós temos um fundador, Bispo Roberto Macalister, alguém que fundou a denominação de Nova Vida. E foi um instrumento de Deus para trazer uma visão diferenciada acerca do Evangelho de Jesus para o Brasil. E essa visão tem permeado e influenciado o Brasil ainda hoje. Talvez você não saiba, mas eu falei isso no ofertório, vou repetir. A visão sobre vida financeira foi algo inovador que o Bispo Roberto trouxe. O Brasil vivia numa época em que o romanismo tinha uma grande influência. E lá a gente sabe que muitas pessoas fazem, por exemplo, voto de pobreza. Algo como sendo a pobreza algo até espiritual. Então o Bispo Roberto foi um instrumento de Deus para trazer uma nova visão. Essa visão influenciava até a igreja evangélica. E Deus usou ele para trazer uma nova visão sobre vida espiritual. Sobre vida financeira, sobre dinheiro. E vamos ser sinceros. Muitas vezes, ter muito dinheiro vai exigir muito mais da nossa espiritualidade do que ter pouco. Às vezes a gente acha que ser espiritual é ter pouco, é viver na escassez. Mas às vezes ter muito dinheiro para algumas pessoas
É um exercício espiritual tremendo. Você concorda comigo? Sim. Então nós precisamos ter em honra também essas pessoas. Ter em honra o meu pastor. Nós somos privilegiados, Igreja Nova Vida do Catete, porque nós temos o nosso pastor Roberto Leal. Ele é o fundador dessa igreja. Então isso é um privilégio, querido. Tem muitas igrejas que o fundador, por diversos motivos, saiu e não está mais ali, mas nós temos o privilégio de ainda ter o pastor fundador da nossa igreja. Glória a Deus. É privilégio, querido. Isso é bênção para nós. E que Deus dê ainda muitos anos de vida, de saúde para o nosso pastor, para que ele possa estar junto conosco, transmitindo a visão que Deus deu a ele. Amém, meu Pai. Então, como é que eu lido com essas pessoas? Pessoas que me discipularam, meu líder de ministério na igreja, como é que eu lido com essas pessoas? De uma certa forma, essas pessoas também merecem honra. De uma certa forma, há uma honra devida a essas pessoas. E de uma certa forma também, há uma bênção quando nós as tratamos com honra. Se nós formos olhar hoje, querido, existe um movimento que nós chamamos de desigrejados. Que são pessoas que dizem que mantêm a mesma fé em Jesus, mas não pertencem mais a igreja nenhuma. Às vezes elas até frequentam igrejas, mas ela frequenta uma igreja hoje, amanhã ela vai numa outra igreja, na outra semana ela vai numa outra igreja, na outra semana ela vai numa outra igreja. Isso é congregar, queridos? Eu só ouvi um não, mas eu quero ouvir de todos nós. Vamos lá. Isso é congregar? Não, não é congregar. Cadê as pessoas aqui que gostam de mexer com planta? Tem alguém que gosta de planta aqui? Eu gosto, mas não sei cuidar. Não vejo. Se você pegar... A irmã Anitta levantaram. Se você pegar uma planta, uma árvore, uma plantinha que seja, se você botar hoje ela num pote, daqui a 2 dias você tira ela desse pote e bota nesse outro pote. Daqui a 2 dias você tira desse outro pote e bota nesse outro pote. Daqui a 2 dias você tira do pote e planta na terra. Daqui a 2 dias você tira da terra e planta. Essa planta vai crescer, gente. E tem pessoas que estão achando que isso é viver espiritualmente. Não, hoje eu estou nessa igreja, amanhã eu estou na outra, amanhã eu estou na outra, amanhã eu estou na outra, e não se firma em lugar nenhum. E qual é a raiz, muitas vezes, disso, queridos? É porque não consegue ter em honra o pastor dela. Talvez um pastor que errou. Pastores erram? Sim. Erram. Obrigado, nós somos humanos. O que corre aqui não é óleo ungido não, meu irmão. É sangue. A gente também chora, a gente também sente dor, a gente também tem dia mal. Também fica sem paciência. O pastor Roberto tem que falar sobre isso. Também fica irado. O pastor fica irado? Fica. Eu gosto de Paulo, quando ele chegou em Atenas, a Bíblia fala que ele se revoltou no espírito. O pastor às vezes fica revoltado no espírito. Fica. Mas se eu não tiver em honra o meu pastor, a minha vida também afunda, querido. E Paulo estava ensinando aquela igreja: honre aos seus pais no Senhor. Honre aquele que te discipulou. Honre o seu pastor. Honre aquela pessoa que te batizou nas águas. Tenha essas pessoas em honra, querido. Elas erraram com a gente? Sim, todas erraram com a gente. Ninguém foi perfeito com você. Mas se a gente não souber lidar com isso, a nossa vida afunda, querido. Tem muitas pessoas hoje que estão fora das igrejas, e a gente culpa muito a igreja, dizendo, elas estão fora da igreja porque alguém da igreja fez mal. Sim. Se isso fosse desculpa para a gente não estar na igreja, ninguém estaria na igreja, querido. Porque todos nós aqui sofremos alguma coisa na igreja de alguém. Vai dizer que ninguém nunca errou com você nessa igreja. Vai dizer que ninguém nunca errou com você em igreja nenhuma. E isso não é desculpa, querido. Se alguém errar contra nós, a gente perdoa, a gente conserta, a gente restaura e a gente prossegue com Jesus.
Ainda que seja o meu pastor, se o meu pastor errou, eu perdoo, eu conserto, eu restauro. É muito bom a gente dizer aqui, os pastores erram, a gente diz claramente, erram, eles são humanos. Mas vai o pastor errar. Aí a gente acha que ele é anjo. Aqui a gente fala que é humano porque não está no erro. Mas na hora que erra, a gente acha que ele é anjo, que o que corre é óleo ungido, que é só espírito. Não, meu irmão, nós somos homens espirituais. Mas ainda há carne, ainda há osso, ainda há sangue. Graças a Deus, né? Então, como é que eu tenho hoje a minha memória do meu pastor? Hoje, me ajude a pregar aí. Pergunta para o senhor, qual é a tua igreja, meu irmão? Tu está aqui nessa noite, mas qual é a tua igreja? Com todo respeito, pergunta para ele, qual é a tua igreja? Com todo respeito, pergunta para ele, qual é o teu pastor? Como é que você tem o seu pastor no seu coração? É em honra? É em respeito? É em boa memória? Alguns aqui já têm uma certa idade, talvez vieram de outras igrejas. Como é que você tem o seu pastor lá da outra igreja, que talvez te discipulou, investiu em você? Talvez até tenha errado contigo, mas se você está aqui hoje, é graças a ele que investiu em você, pregou o evangelho para você, para que você estivesse hoje na bênção e na salvação de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Para eu terminar, não no caso de Deus, né, porque Deus é perfeito, Ele é o nosso padrão em tudo, e nós devemos seguir a Ele 100% em tudo, mas os nossos pais humanos e os nossos pais espirituais, eles servem para nós como parâmetro. Para eu terminar, eu não tive dois pais, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu não tive dois pais, eu tive um pai só. Então meu pai é tudo que eu tenho de referência como pai. Porque só ele foi meu pai. Meu pai acertou em tudo? Não. Então naquilo que ele acertou, ele serve de mim como referência para aquilo que é bom. Amém. Então eu repito aquilo de bom que o meu pai fez. Mas meu pai não acertou tudo. Tem coisas que meu pai fez que foram erradas? Tem. E nessas coisas que ele fez que foram erradas, também me servem como referência, mas só que para eu não fazer. É bem verdade que às vezes a gente tenta até não fazer, mas a gente repete até os erros dos nossos pais, mas a gente tenta não fazer. No caso dos nossos líderes, a mesma coisa, querido. Tire isso como lição. Os seus líderes fizeram coisas boas para você? O seu pastor já fez alguma coisa boa para você? Sim. Tire isso como referência de coisas boas para a sua vida, para a sua caminhada cristã, para a sua vida espiritual. Usa isso para o seu crescimento. Posso ouvir um amém? Amém. Ao invés de ficar com raiva do seu pastor, do seu pai, usa isso como aprendizado para a sua vida. Seu pastor já fez alguma coisa que te desagradou? Já fez algo na sua vida que te entristeceu? Usa isso também como uma referência para a sua vida, meu irmão. Usa isso. Já que isso que ele fez com você te fez sofrer tanto, o que você deve fazer? Não repetir aquilo que o seu líder fez com outras pessoas. Talvez você um dia vai estar numa posição de liderança. Talvez hoje não esteja, mas talvez um dia esteja. Talvez hoje você já esteja numa posição de liderança, talvez não na igreja, mas no seu trabalho. E ali você precisa ser um instrumento de bênção. E não repetir aquilo de mal que fizeram contra a sua vida, mas ser um instrumento de aperfeiçoar aquilo que Deus está fazendo na sua vida para ser uma pessoa melhor. Diga amém. Amém. Então nessa noite, meu irmão, como é que nós estamos com o nosso coração com relação a Deus? Como é que nós estamos com o nosso coração com relação aos nossos pais, nosso pai? Podemos incluir a mãe também. E como é que nós estamos com os nossos corações com relação
aqueles que nos discipularam, que nos lideraram, ou que estão nos discipulando hoje. Deus quer te abençoar, querido. Tudo que Deus quer é te abençoar. E não há restrição para a bênção. Independente de quem foi o seu pai ou a sua mãe, se você obedecer a Deus, Deus vai te abençoar e vai te fazer próspero nessa terra. Diga amém, por favor. Amém. Aplauda ao Senhor com o seu melhor nessa noite. Se coloque de pé. Em primeiro lugar, quero fazer uma oração por você que está aqui, de repente, nos visitando e ainda não entregou sua vida a Jesus. Ou talvez alguém que esteja aqui que está afastado dos caminhos do Senhor por diversas coisas que eu falei aqui, ou talvez outras coisas, te afastaram da casa de Deus. E com essa palavra você pensa, eu quero voltar para os braços do meu Pai. Quero voltar para a casa de Deus. Se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão. Se você está aqui e quer se reconciliar com Deus, levante sua mão. Se tem alguém aqui que não é cristão e quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Não? Não feche seus olhos. Nós estamos aqui nessa noite, Pai. E como nós vemos a vida do Pai influenciando a vida dos seus filhos. Seja o Pai celestial, seja o nosso Pai humano, natural, seja os nossos pais espirituais. Como isso influencia a nossa vida? Como a presença deles influencia e como a ausência deles também influencia. Assim como um pai natural que não é presente e influencia na vida do filho dele, o nosso pai espiritual, quando está ausente da vida do ser humano, também influencia. Então nessa hora, Pai, nós queremos ter em honra os nossos pais. Nós queremos ter em honra o nosso Pai Celestial. Nós queremos ter em honra o nosso Pai natural. Nós queremos ter em honra os nossos pais espirituais. Se existe alguma mágoa nos nossos corações com relação a eles, nessa hora libera o perdão, meu irmão. Fala aí com Deus, eu perdoo. Eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe, perdoo os meus líderes, perdoo os meus pastores, que talvez tenham errado comigo. Ou talvez tomaram uma decisão que talvez tenha sido até certa, mas que trouxe grande confusão nas nossas vidas. Então nós perdoamos essas pessoas, porque nós queremos ser abençoados. Nós queremos viver a bênção que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver a bênção na terra que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos ter vida, Pai. E guardar mágoa, guardar ressentimento é algo que tira a vida. É algo que atrapalha a nossa vida. É algo que contamina a nossa vida. É algo que tira a vida abundante que Jesus tem para nós. Nessa hora, Pai, eu oro também pelos pais que estão aqui. Cura os nossos corações, ó Pai. Cura os nossos corações com relação ao nosso convívio, Deus. Cura o nosso coração, Deus, no nome de Jesus. E abençoa as nossas vidas. Nos ajuda a levar o Evangelho para o nosso dia a dia, para a nossa prática de vida, para que nós, cada dia mais, possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Queremos vida, Senhor, e vida em abundância. Queremos, Pai, vida longa na terra que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, entregando nossas vidas, entregando nossas famílias. Que através da vida do meu irmão, da minha irmã, o Senhor possa ser usado como esse fermento que vai influenciando e afetando e se expandindo e agindo em toda a família, Pai. E assim, trabalha na nossa casa, trabalha na nossa família. Podemos ter vindo de famílias problemáticas, disfuncionais, mas que o Teu Evangelho entre ali
influencie toda a nossa família, transforme todas as situações, age em cada relacionamento, Deus, mudando a história da nossa família como um todo, para a glória do Teu nome, Deus. Mas nós oramos te pedindo, Pai, cura os nossos corações com relação aos nossos pais, cura os nossos corações com relação aos nossos líderes, cura os nossos corações também com relação ao Senhor. Talvez alguém chegou aqui brigando com Deus e ouvindo essa palavra, Pai, está se rendendo, dizendo: Deus, eu não quero mais brigar com o Senhor, eu não quero mais resistir, eu não vou ficar mais brigando por aquilo que o Senhor permitiu acontecer na minha vida, não. Eu vou me render ao Senhor, para que o Senhor venha operar o poder na minha vida, para que ainda que tudo aquilo que aconteceu na minha vida tenha acontecido, o Teu poder opere para que eu seja abençoado, porque a Tua bênção é maior do que tudo que possa ter acontecido na minha vida. O bem que o Senhor quer fazer na minha vida é muito maior do que todo o mal que intentaram contra mim. Então, ao invés de ficar brigando com Deus que quer te fazer o bem, meu irmão, se renda a Deus e deixe Ele fazer o bem na sua vida. Assim, Pai, nós oramos, que nós saímos daqui em paz, Pai, em paz com o Senhor, em paz com os nossos pais ou com a memória deles, em paz com os nossos líderes, ó Deus. Talvez hoje eu não tenha nem falado com meu pai e com a minha mãe. Talvez você vai sair desse culto e vai precisar ligar para eles. Talvez você vai precisar voltar naquela igreja e pedir, talvez, para falar com o seu pastor, para falar com aquela irmã que te liderou, que te discipulou, dar um abraço nela, dizer que a ama, dizer que é grato pela vida dela e deixar que Deus faça um milagre de cura e de restauração. O Evangelho não é só para trazer conhecimento, meu irmão, é para trazer ações práticas de vida que transformam as nossas vidas. Então aqui você recebeu a informação, que essa informação gere ação nas nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos paz aqui nessa noite? Amém. Você quer vir aqui à frente? Queremos orar por você. Seu filho está aí com você, sua filha, vem aqui à frente também, os pais. Vem cá também, Juninho, fica do lado do seu pai. Traz o seu filho aqui, a esposa está atrás, a esposa também, vem com a família, vem todo mundo. Pode vir. Hoje, dia dos pais, pedi para o pastor Pablo abençoar a vida dos pais aqui, das famílias. Amém. Deus querido, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu poder que opera em nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos, Senhor, te apresentar cada família aqui representada, Pai. Cada pai com seu filho, Senhor, cada pai que está aqui nessa noite elevando o seu pensamento na direção do seu filho, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, trabalha na vida de cada um que está aqui, Pai, nesse momento, nesse lugar, Senhor. Que teu Espírito Santo possa operar prodígios, maravilhas, derramar, Pai, da tua unção, Senhor. Que o amor dos pais para os filhos seja multiplicado nessa noite, Senhor. Que o amor dos filhos pelo Pai seja crescido nessa noite diante da tua presença, diante da tua graça, diante da tua misericórdia, Senhor. Nós queremos louvar e engrandecer teu santo nome, Pai, pela vida daquele pai que já se foi, Senhor, pela experiência que o Senhor nos deu, Pai, estando junto dele, Senhor. Pode ser, Pai, que o pai que já não está mais aqui tenha apresentado o Evangelho para as nossas vidas, Pai. E o bem mais precioso que Ele deixou para nós, Pai, foi essa semente que germina dia após dia, Senhor, nos nossos corações. Nós queremos, Pai, apresentar diante de Ti cada vida representada, cada família que posta, Deus. E que o Pai, Senhor, possa abençoar o seu filho nessa noite, Pai. Estendendo a sua oração, estendendo, Pai, a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, Pai. E que o Filho, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, possa abençoar o Pai que está presente nessa noite, ou aquele Pai, Senhor, a memória daquele Pai que já se foi, Deus. Nós somos gratos por essa celebração, por mais esse dia diante da Tua presença, Pai. E queremos, Senhor, glorificar e exaltar Teu santo nome nessa noite, em nome de Jesus. E agora, Deus,
que retornaremos para os nossos lares, Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, Pai. Colocar nas tuas mãos, Pai, nos guardando de todo mal, Pai. Nós queremos louvar teu santo nome, pedir a cobertura, Pai, do teu sangue sobre as nossas vidas. Que teu Espírito Santo nos acompanhe, Pai, durante essa semana e até, Pai, até aquele grande dia que adentraremos na tua presença, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra, diga: dê um abraço no seu irmão, abençoe a vida dele rica e abundantemente. Um feliz Dia dos Pais para você, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.